Desenvolvimento sustentável, internet 5G, concessão de parques ecológicos nacionais, desmatamento, queimadas, pautas ambientais. Hoje, a equipe da Rede de Notícias Regional em Brasília conversa com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aqui na esplanada dos ministérios. Ele está no comando da pasta desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro e hoje conversa conosco sobre como podemos alinhar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento sustentável. Ministro, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui no MMA. Primeiro, eu queria tratar com o senhor. É sempre um desafio do Ministério alinhar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento sustentável. Como é que o senhor tem tratado esse assunto, ministro? Bom, é fundamental que a gente tenha desenvolvimento econômico sustentável. O desenvolvimento econômico sustentável pressupõe que crie o dinamismo da economia com geração de emprego, de renda, utilizando de maneira responsável os recursos naturais que o Brasil tem, em vários aspectos. Não só o solo para a nossa agricultura, a água para geração, por exemplo, de energia elétrica, o sol, geração de energia, a energia eólica, né, a partir do vento. Enfim, nós temos uma série de recursos naturais que podem e devem ser utilizados para o desenvolvimento do país, né? O ministro Paulo Guedes, quando esteve na Suíça, em 2019, no encontro de Davos, ele disse algo que é muito verdadeiro, que um dos maiores inimigos do meio ambiente é a pobreza, é a miséria. Então é importante a gente poder ter desenvolvimento econômico como forma de preservação ambiental. Durante muito tempo, algumas pessoas menos esclarecidas, digamos assim, falavam que é impossível a gente ter um desenvolvimento econômico de forma sustentável. Hoje, a gente pode usar os recursos naturais ao nosso favor, sem prejudicar o solo. É isso mesmo, ministro? Os países ricos conseguiram rapidamente encontrar uma maneira de utilizar os seus recursos naturais e, ao mesmo tempo, manter a sustentabilidade, conservar o meio ambiente. Eu cito um exemplo que é muito conhecido no mundo inteiro. A Noruega. A Noruega é um país considerado muito avançado do ponto de vista ambiental, mas é um país que tem exploração de petróleo em alto mar, lá no Mar do Norte. Então a Noruega soube fazer a exploração de um recurso natural, inclusive responsável pelas emissões de gás de efeito estufa, né, o combustível fóssil, mas fazê-lo de forma sustentável, fazê-lo de maneira que respeite o meio ambiente. Então, e gerou muito recurso para o país. O país acumulou grandes reservas econômicas que lhes proporcionam, por sua vez, uma qualidade de vida bastante elevada graças a um recurso natural chamado petróleo. Então, esse é um exemplo claro que um país considerado muito bom, muito avançado do ponto de vista ambiental, tem a sua riqueza muito lastreada em algo que é recurso natural e que é um combustível fóssil, que é o petróleo. Essas experiências de outros países europeus, por exemplo, como a Noruega, têm auxiliado, têm dado base para o nosso país para construirmos um caminho de desenvolvimento econômico de forma sustentável. Isso pode ajudar na geração de empregos, ministro. Como que o senhor tem tratado esse tema com o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia? Bom, nos temas energéticos, por exemplo, o exemplo somos nós. Nós é que damos o exemplo para eles de como fazer uma geração de energia, né, uma matriz energética limpa, sustentável. Enquanto a média dos países da OCDE é de 22%, de 22% a 25% de energia limpa renovável, o Brasil tem uma média de 84%. Então, muito mais renovável, muito mais limpa do que os países da OCDE. A nossa agricultura, por exemplo, muito mais sustentável do que a agricultura praticada na Europa. Nós temos um código florestal, por exemplo, que não existe nos países europeus. Nós temos regras relativas à utilização, por exemplo, da reserva legal nas propriedades, áreas de preservação permanente, nós temos o plantio direto, temos agricultura de baixo carbono. Então nós temos muitos exemplos que são mais avançados do que esses países de primeiro mundo. Essa troca de experiências, aliás, há uma troca de experiências entre esses países da OCDE, países de primeiro mundo, e o Brasil sobre como alinhar esses dois projetos, essas duas ações? Sim, há muitas ações que são feitas e trocadas informações aqui, como você citou. O Brasil tem acordos de cooperação, de desenvolvimento técnico, exporta tecnologia para esses países e os agricultores brasileiros são exemplo para o mundo inteiro. Desde o pequeno agricultor, né, das pequenas propriedades com alto índice de produtividade lá na região sul do país, até as grandes extensões, por exemplo, no centro-oeste,
né? O Brasil tem uma agricultura, uma pecuária muito sustentável, que é exemplo. Como eu já disse, se soma à produção de energia, seja no modelo hidráulico, né, as nossas hidrelétricas, seja através da biomassa, muito inclusive ligado ao agronegócio, por exemplo, o bagaço de cana ou o cavaco, né, a madeira da silvicultura, a eólica, né, a partir do vento, aquelas pás de geração de vento, e também a placa solar, que é a fotovoltaica. Então o Brasil é exemplo nesse sentido. O que a gente precisa no Brasil é ter um incentivo econômico e ter regras tributárias, logísticas, que permitam justamente otimizar, agregar valor, né, e transformar essas boas práticas que nós já temos em recursos para a população, para que haja efetivamente uma melhoria, prosperidade para todos. Ministro, nós estamos vivendo um momento difícil, não só aqui no país, mas em todo o mundo, por causa da pandemia da Covid-19. E nesse tempo, a grande mídia tem focado muito em 2 ministérios, o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia. Todas as atenções dos brasileiros estão voltadas nesses 2 ministérios. O Ministério do Meio Ambiente sempre foi muito importante, uma pasta muito importante aqui para o nosso país, por causa das nossas reservas, por causa de tudo que a gente vive e dos nossos recursos naturais. Em tempos de pandemia, quais são os maiores desafios para o MMA? Bom, de fato, a pandemia nos atingiu a todos, né? As pessoas com justa preocupação em relação à sua saúde, dos seus familiares, né? Por outro lado, também uma preocupação muito relevante com a atividade econômica, uma vez que sem recursos, sem rendimento, sem trabalho, a pessoa não come, né? Não tem acesso para suprir as suas necessidades básicas de alimentação, por exemplo. E o meio ambiente, nesse aspecto, também acaba sendo afetado. Por quê? Por exemplo, a questão da fiscalização. A fiscalização ambiental, ela é praticada, ela é exercitada por pessoas. Se essas pessoas estão sofrendo restrições, quer seja pela idade, por doenças, ou até mesmo para pessoas que não estão nem na idade de risco e nem com doenças, mas elas têm restrições de trabalho, né, distanciamento e tudo isso. Então, isso influi, evidentemente, na parte ambiental. Outro aspecto muito importante são os parques. As pessoas, nesse momento de pandemia, que estão sendo obrigadas, e muitas vezes, ficarem confinadas em ambientes que não são os melhores ambientes para ficar confinadas. Às vezes, residências que não são, casas que não têm as melhores condições. Uma alternativa importante é que elas possam frequentar, por exemplo, os parques. Possam fazer atividade ao ar livre, né, fazer, inclusive, que ajuda na sua questão mental, né, a parte psicológica, ajuda muito, física, fazer exercícios ao ar livre, tomar sol. Então, tudo isso tem a ver, evidentemente, com a manutenção, com o cuidado com a qualidade de vida, com a saúde, relacionado ao tema ambiental e à natureza. O senhor falou o assunto parques, eu lembrei dos parques ecológicos. Essa é uma das pautas que o senhor vai tratar nessa semana no Rio Grande do Sul. Salvo engano, o senhor está indo para Canela, uma cidade lá do interior do Rio Grande do Sul, para tratar justamente desse tema. O senhor poderia falar sobre isso, ministro? É uma grande satisfação que a gente tem de poder cumprir aquilo que foi prometido desde o início do governo, quando nós assumimos o compromisso de fazer a concessão da floresta de Canela, do Parque de Canela, de fazer a concessão de São Francisco de Paula, que é uma joia ali da região, tem construções históricas, um grande potencial para o turismo, ecoturismo, geração de empregos relacionados à hotelaria, e a Parados da Serra, né, que é uma região lindíssima que divide os estados do Rio Grande do Sul, lado de Cambará do Sul, e Santa Catarina pelo lado de Praia Grande. Então, nesta semana, quinta-feira, o lançamento do edital de concessão de Canela. Na próxima semana, o lançamento do edital de São Francisco de Paula, e daqui a 2 semanas, a assinatura, se tudo tiver corrido bem, a assinatura do contrato de concessão de Aparados da Serra, com 20 milhões de reais já de outorga e 230 milhões de reais de investimentos. Quer dizer, uma alternativa de investimentos, de oportunidade, de emprego, renda, desenvolvimento da região, empregos relacionados a algo limpo, sustentável, que é o ecoturismo, vai melhorar muito as oportunidades, tanto para o lado do Rio Grande do Sul, Cambará do Sul, como eu já disse, o lado de Santa Catarina, que é Praia Grande. Isso é uma grande notícia para
a região sul, para os moradores da região sul. É mais uma prova de que o desenvolvimento sustentável, o Ministério do Meio Ambiente tem a ver, pode ajudar em pautas econômicas lá no Ministério da Economia, já que o turismo vai ser reforçado. É isso que o senhor acredita, ministro? Nós entendemos que o setor privado tem muita contribuição a dar na área ambiental. Desde o programa Adote um Parque, que começou e ainda está relacionado à Amazônia, 132 unidades de conservação na Amazônia que podem e estão sendo adotadas por empresas privadas, tanto brasileiras quanto estrangeiras, pessoas físicas ou jurídicas, né? Também no programa Floresta Mais, que é de pagamento por serviços ambientais, é possível que haja a colocação de recursos privados nesse sentido, e a parte de turismo, as concessões, como nós falamos aqui há pouco. O Brasil tem um volume enorme de locais com grande interesse do ecoturismo, locais muito belos e que têm um potencial enorme. Ocorre que é preciso fazer investimento, é preciso que o setor privado participe da gestão, do treinamento da mão de obra, da construção de infraestrutura, né? O Estado brasileiro ele é chamado a atuar em muitos temas, saúde, educação, transporte, segurança pública, enfim. Então, havendo espaço para o setor privado atuar e preencher essas lacunas, ele faz investimentos mais rapidamente, com mais técnicas e mais especificidades, né? Mais capacidade, tem mais recurso para investir e é natural que ele gere mais empregos, porque tem justamente alia essas características. Então nós entendemos que as 20 principais unidades de conservação colocadas aí no programa principal, uma parte através do PPI, e uma parte feita diretamente pelo Ministério do Meio Ambiente, mas todas essas unidades têm um grande potencial de atrair investimento privado, gerar emprego, gerar renda, melhorar a infraestrutura, criar espaços em que a sociedade frequentará esses parques nacionais com muito mais qualidade, atrativos, trilhas, restaurantes, enfim. É uma grande revolução justamente no ecoturismo no Brasil. É uma percepção nossa, a gente vê, como o senhor também acabou de falar, um alinhamento das pastas dos ministros do presidente Bolsonaro. A gente tem visto o Ministério do Meio Ambiente contribuir com o Ministério da Economia, também contribuir com o Ministério da Saúde. Então, acredito que a gente não está enganado em dizer que as pastas estão alinhadas. Em relação ao Congresso Nacional, que é um poder legislativo, um outro poder do nosso país, o senhor defende esse alinhamento? Como que está a pauta ambiental no Congresso Nacional e aqui? Como é que é essa discussão? Não, nós temos muito alinhamento, inclusive a Comissão de Meio Ambiente agora está sendo presidida com maestria pela deputada federal Carla Zambelli. Inclusive, recentemente foi aprovado no Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República a Lei Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, espelhada, né, e inspirada pelo nosso programa do Floresta Mais, que era o decreto já do presidente, agora virou lei, através da política nacional. Também há uma matéria relevante na área ambiental que tramita no Congresso, que diz respeito ao licenciamento ambiental e vários outros temas. Então, acho que há uma confluência justamente de interesses, claro, cada um com as suas perspectivas, a legitimidade do Congresso, e é natural que seja assim, que congregue diferentes visões, discuta esses programas, discuta os projetos de lei e chega a uma conclusão que vem sempre ser apreciada pelo Executivo, que pode sancionar, pode vetar no todo ou em parte, mas o importante é que há efetivamente esse diálogo e essa exposição de valores e princípios. Ministro, eu não posso deixar de entrar em dois temas que geram uma insatisfação dos brasileiros e que tem a ver com a pauta ambiental, diretamente relacionado com a pauta ambiental, que é em relação aos desmatamentos e também às queimadas. A gente sabe que o vice-presidente da República, Milton Mourão, tem um projeto muito bacana, muito bom lá na Amazônia. Eu queria saber como que o senhor tem atuado e como o Ministério tem atuado, tem combatido esses crimes ambientais e quais são as expectativas para esse ano. A seca está começando a chegar, quais são as expectativas do senhor? Bom, com relação ao desmatamento ilegal, o Brasil lançou, o Ministério do Meio Ambiente lançou o Plano Nacional de Combate ao Desmatamento Ilegal, que vale para todos os biomas do Brasil. Claro que a principal atenção tem sido sempre em relação à Amazônia, mas o Plano Nacional ele congrega 5 ações, ou 5 pilares, vetores principais. A regularização fundiária, que é uma matéria essencial. Segundo, o zoneamento econômico-ecológico, que é uma espécie de plano diretor, né, para as áreas no Brasil.
Terceiro, o pagamento pelos serviços ambientais, consubstanciado no programa Floresta Mais, que iniciou através do bioma Amazônia, mas ele é extensível a todos os biomas. A bioeconomia, que é uma fonte importante de renda, recursos, pesquisa, investimento, ligados à nossa riqueza da biodiversidade e fundamental para a manutenção da biodiversidade. E, em quinto lugar, que são as operações de comando e controle, ou seja, de fiscalização. Então, 5 pilares que se aplicam, claro que em diferentes proporções e maneiras diferentes de atuar, né, mas se aplicam a todos os biomas brasileiros. Com relação às queimadas, aqui há uma necessária conexão, uma complementariedade entre o governo federal e os governos estaduais. Por quê? Porque parte das ações de prevenção aos incêndios, ela depende ou decorre de autorizações e ações dos estados, notadamente aquelas relativas à limpeza de pasto, né, o chamado uso do fogo frio para você limpar matéria orgânica que esteja seca. Se você não faz a limpeza a tempo e a hora, aquilo depois se torna um grande combustível que gera as queimadas em maior proporção. E também os estados têm os seus bombeiros, têm as suas equipes que fazem o trabalho preventivo, inclusive, por exemplo, os aceros, né, a abertura dos espaços para contenção de eventuais incêndios. Pelo lado do governo federal, nós temos fortes investimentos no IBAMA e no ICMBio, relativamente à contratação nesse ano de 3.300 brigadistas, inclusive essa semana foram abertas as vagas para 2.000 brigadistas, 10 aeronaves Air Tractor, daquele avião de pulverização, estamos aumentando agora o contrato para 16, de 10 para 16 aeronaves. Os helicópteros, nós temos 6, estamos contratando mais 8, serão 14 helicópteros. Então, enfim, há todo um investimento do governo federal, toda a parte de equipamentos pessoais, bombas costais, rádios, enfim, há toda uma parte de investimento em equipamento, treinamento e produtos que são utilizados para a prevenção de um lado, evidentemente, e o combate às queimadas quando elas ocorrem nos diferentes biomas nacionais. Então são essas as ações que congregam justamente esse esforço: combate ao desmatamento ilegal, prevenção e combate às queimadas. O senhor falou de uma série de projetos em relação às queimadas, que pode dar ao trabalhador rural, ao pessoal do campo, para respirar um pouquinho. É porque a gente viu imagens muito tristes do Pantanal, por exemplo, no ano passado. Várias espécies acabaram assim entrando em extinção, então tivemos animais mortos, queimados mesmo. Esses treinamentos e esses projetos, eles vêm como uma resposta à população, para que a população respire um pouco mais aliviada, ministro? Bom, as pessoas assistiram lá no Pantanal um fenômeno fora do normal, que foi explicado pela FAPESP, que é um órgão de pesquisa lá no estado de São Paulo. Eles fizeram um grande trabalho acadêmico, demonstrando quais foram os 2 principais fatores que contribuíram para as grandes queimadas no Pantanal no ano passado. Foram 2 fatores apontados pela FAPESP. Primeiro, um fenômeno meteorológico fora do normal. Correntes e ondas de calor que se encontraram naquela região e impediram, por questão de pressão atmosférica, enfim, está lá no estudo da FAPESP, convergiram para uma situação meteorológica muito anormal, seca, sem chuvas, mais quente, vento. Em segundo lugar, também apontado pelo mesmo estudo, a ausência dessas ações que eu me referi há pouco, relativas à limpeza do pasto, à limpeza das áreas, o chamado uso preventivo do fogo. Quando você não faz no momento certo o uso preventivo do fogo e a limpeza dessas áreas, e depois, mais para frente, pega fogo, todo aquele material depositado seco, né, chamada matéria orgânica seca, a massa orgânica que ali está, vira um grande combustível. E aí as queimadas tomam proporções muito maiores do que deveriam se tivessem sido tomadas essas ações. Essas ações são tomadas por quem? São tomadas pelos privados, pelos particulares, nas suas áreas particulares, ou são tomadas pelos parques nacionais ou pelos parques estaduais. Na parte nacional, ou seja, aquilo que é de jurisdição do governo federal, tanto o ICMBio quanto os nossos órgãos relacionados, por exemplo, o IBAMA, que colabora com o ICMBio nesse aspecto, fizeram, como estão fazendo já esse ano também, as medidas preventivas. Mas é fundamental que os estados, em diversos biomas,
promovam, tanto nos seus parques estaduais quanto nas áreas privadas, essas medidas preventivas. Para nós encerrarmos a nossa entrevista, ministro, o senhor falou ontem, salvo engano, a respeito da internet 5G. O ministro Fábio Faria das Comunicações já tinha falado conosco sobre esse assunto, representantes da Anatel também. Ministério do Meio Ambiente tem relação com tecnologia? Como é que é isso? A tecnologia é fundamental, não só, por exemplo, para os satélites que são usados no Brasil para nós monitorarmos os biomas, monitorarmos o desmatamento, monitorarmos as queimadas, né, o avanço de determinadas infraestruturas, enfim, toda uma parte de monitoramento por satélite, seja o óptico ou o sistema de radar. Mas há uma segunda questão muito importante, que é a parte de comunicação, por exemplo, nas unidades de conservação. Quando você tem locais de difícil acesso, a internet, as antenas de comunicação, o 5G, como você colocou bem, eles desempenham um papel, eu não digo nem fundamental, é única alternativa de comunicação. E, além disso, nas unidades de conservação, nos parques que têm turismo, também para a sociedade. A pessoa vai hoje em dia a um parque com a sua família, com o marido, com a esposa, enfim, com os amigos, ele quer tirar foto, publicar as fotos na rede social, quer mostrar aquilo que está sendo visitado, ou seja, funciona também como um cartão postal virtual para as pessoas poderem divulgar os parques, para divulgar o ecoturismo no Brasil. Então é fundamental que a gente tenha essa capacidade de informação, de internet, Wi-Fi, 5G, enfim, com o máximo de cobertura em todo o território nacional. Ministro, eu quero agradecer por o senhor receber a nossa equipe aqui no MMA. O nosso meio ambiente, nossos biomas são um orgulho nacional, a gente se orgulha bastante mundo afora em falar sobre isso, a nossa floresta amazônica, por exemplo. Então, ter uma pauta sobre esse assunto, um órgão que trata diretamente sobre esse assunto, é mesmo de uma extrema relevância para a gente. Então, muito obrigado por receber a nossa equipe. Para a Rede de Notícias Regional, de Brasília, Igor Damasceno.